Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do livro O Jesus de la Villa, 100 finais que você deve conhecer. Mas um final muito interessante essa posição aqui. Quem joga são as pretas. Aqui o que acontece? Aqui mais uma vez vemos muito recurso que o lado da torre possui, que começa uma posição que parece desesperada, com seu rei muito longe do peão coroando as casas. Especificamente, a utilidade de uma série de verificações é testada para limpar o caminho do ganho até o próprio rei. Vamos lá, por exemplo, G3. Podia jogar H4. Se H4, outro avanço lógico e também leva ao empate. Por quê? Torre G7, cheque. Aproximar o rei também leva ao empate, mas esse movimento que parece menos intuitivo desenvolve a ideia de forma mais clara. Então envolve aproximar o rei ao longo das colunas GH até entrar em contato com o peão atrasado. Seria rei E7, H3, rei E6, rei F4, rei D5, rei G3, rei E4, rei H2, torre G7, G3, rei F3, G2, rei F2, rei H1, rei G6, torre G6, H2, torre por G2, e empata. Certo? Que as pretas estão afogadas, afogou o rei. Agora vamos lá, outra alternativa. Aqui é G7, rei F4, rei F7, cheque, torre F7, cheque, rei G3, rei G7, H3, rei G6. Aqui é importante deixar a coluna H aberta, caso você precise jogar torre H7, rei H2. Para jogar H2, torre H7, rei G2, rei H5, G3, rei G4. Empata de novo, porque se ele vir aqui, eu troco, ele vai pegar e eu pego o peão. Empata. Mas vamos ver aqui agora, aqui. Aqui eu vou continuar aqui, ó. Rei G5, G3, rei H4, G2, torre G7. É a mesma coisa. Se vir, pimba. Vai capturar e vai capturar. Vai capturar e vai capturar. Empata de novo. Agora vamos ver aqui. G3, rei E7. O rei se aproxima com uma lógica, mas novamente o plano de verificar com a torre antes de trazer o rei mais claramente. Vai torre G7, cheque, rei F4, torre F7, cheque, rei G4, torre G7, cheque, rei F3. Também poderia ser isso, rei H3, vai fugir dos cheques, rei F7, G2, torre G5, H4, rei G6, H2, rei H5, H3, rei H4. De novo cai na mesma coisa. Se fizer, vem aqui, pega e pega, empata outra vez. Mas vamos voltar ao principal. Rei E7, H4, rei E6, rei G4, rei E5. As brancas fazem um movimento lógico, continuam a aproximar o rei e alcançam uma posição perdida. Era agora necessário passar o plano de cheques com a torre, posterior busca do contrato entre o rei e o peão atrasado. Olha o que vai acontecer. Cheque, rei G3. Se jogasse F4, rei H7, torre H7, G2, torre H4, pimba,
vai cheque. E agora não tem escapatória, porque, por exemplo, ele vai vir para cá, você não consegue mais dar cheque, vai perder. Não tem mais o que jogar, ele vai conseguir converter. Torre H2 e ele vai converter. Aqui, se jogasse aqui, rei H3, rei F5, rei H2, rei G4. Vai acontecer a mesma coisa, né? Se ele andar, vai pegar aqui e se converter de novo, vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, empate outra vez. Vamos mudar agora. F7, cheque. Rei G2, vai acontecer a mesma coisa. Ou se jogar rei E3, rei G7. Impede o avanço dos peões. Rei F2, torre G7, cheque. Rei G1, torre H7. E aqui, por exemplo, se jogasse, nesse caso, rei F5, H3, rei G4. O rei faz contato, vai empatar, né? H2, torre H7, vai empatar outra vez. Rei F2, rei F4. Então vamos voltar aqui. G2. Esse também não foi um lance legal. As pretas retribuem o favor imediatamente, porque o cálculo é complexo. Colocar os dois peões na cesta deu a vitória, embora alguns problemas de mate tivessem que ser superados. Que aqui, ó, isso é H3, rei E4, daí poderia ser, ou aqui, G7, cheque, rei F3, torre F7, rei E2, e os peões vão coroar sozinhos. Não tem como segurar, eles vão coroar. Tá? E agora, se jogasse aqui H2, torre H8, daí poderia jogar G2, torre G8, rei H5. O rei vai fugir do mate, né? Porque estava aqui próximo, ia levar um mate aqui. E se atacar, de novo, vai cravar ainda a torre. Vai conseguir ganhar, ele vai conseguir converter, de novo. Aqui, se jogar aqui, por exemplo, H3, rei F3, ou, por exemplo, cavalo, cheque. Ou jogarei aqui F5, rei H6, F6, rei H7. E se a torre pegar o peão, o outro vai lá e promove. Mas vamos voltar ao anterior. G2 foi um lance ruim. Rei E4, H3, rei G7, torre G7, rei H2, F4, também não foi um lance essas coisas. H3, rei F3, dama. E daí ganha. Por que ganha? Porque vai capturar, a hora que chegar, vem o peão aqui e ganha. Tá bom? Ó, foi um estudo longo, mas muito interessante. Vale a pena ter muita atenção nisso daí, que eu acho que assim, foi muito legal isso daí. Foi muito legal essa situação aqui. Tá bom, pessoal? Quem gostou, curta o vídeo se vocês gostaram. Se você é novo no canal, se você entrou nesse canal e não é inscrito, se inscreva todos os dias. A gente está estudando esse livro do Jesus de la Villa. 100 finais que você deve conhecer são todos finais de peões contra dama, contra torre, contra cavalo. Qualquer tipo de final vai ter aí, provavelmente, a grande maioria dos finais. E é muito importante estudá-los. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até mais.